Rebeleza é uma comunidade fechada em uma ilha em Montreal, no Canadá. Uma empresa de biotecnologia é contratada para cuidar dos campos de um clube de golfe exclusivo. Eles pulverizam a área com o mais recente fertilizante e derrete a neve para manter a grama fresca e verde durante o inverno, para que as pessoas ricas possam jogar golfe o ano todo. No dia seguinte, o segurança Dan está trazendo um monte de suplementos para sua casa no seu carro e ele é um sobrevivencialista, obcecado que está sempre se preparando para o pior e adora um programa de rádio que aborda todas as teorias da conspiração, novas e antigas que aparecem. Nesta noite, Dan está praticando como fazer fogo sem fósforo e, sem sucesso, ele pega um cartucho de espingarda para usar a pólvora e causa uma pequena explosão. E quando sua filha chega, ele está com a cara chamuscada. Nesse meio tempo, conhecemos André, um garoto introvertido que adora ficar sozinho e odeia o fato de ter que cuidar de sua irmãzinha Annie para sua mãe dobrar no trabalho. E Camila, a babá, precisa ficar com sua família. No clube de golfe, a filha de Dan, Patrícia, trabalha como caddy, a pessoa que carrega os tacos de golfe. Enquanto Michael, o CEO da empresa de biotecnologia, joga golfe com um casal rico para mostrar a eles como a grama está indo bem graças ao tal tratamento de sua empresa. No entanto, no solo, as partículas de fertilizante estão se multiplicando rápido demais e contaminando a água da cidade. E em um estúdio, um ator chamado Jakes toma um copo de água da torneira antes de sair para fazer compras no mercado. Lá, todas as frutas e legumes são lavadas com a tal água da torneira, mal sabendo que estão sendo contaminadas. De repente, Jake começa a se sentir um pouco tonto e quando ele chega em casa, percebe que seus dentes estão ficando verdes e seu estômago roncando. No momento em que ele se encontra com sua esposa no banheiro, já é um zumbi. Completamente maluco, já morde a mulher, devorando o seu pescoço, fazendo com que ela se transforme também. Jake se junta a ela na banheira e ambos ficam com os olhos verdes nesse momento. De volta ao clube, Patrícia, Michael e o casal voltam ao prédio principal e se surpreendem ao ver que ninguém está por perto. De repente, um homem sai gritando para eles se esconderem e logo um grupo de funcionários zumbis sai para persegui-lo. Nesse momento, Ruby, o cachorrinho da Madame, também aparece e ela o chama, mas o animalzinho maravilhoso pula furiosamente nela e morde no pescoço. Michael e o marido imediatamente se afastam do cãozinho e mais zumbis aparecem. Enquanto a mulher se transforma, os homens correm para dentro do prédio e trancam as portas para manter os zumbis lá fora. Ruby, o cãozinho zumbi, consegue se infiltrar e morde o seu dono na perna, então eles o trancam em outra sala. Os zumbis se reúnem à porta e começam a bater antes que o velho se transforme também e comece a perseguir Michael. Ele corre para se esconder na cozinha e pega uma faca, e na cidade Dan recebe uma ligação de uma senhora que diz que seus vizinhos estão fazendo muito barulho e brigando. Dan chega e quando toca a campainha, os vizinhos aparecem contra a porta, revelando-se ser zumbis. Ao mesmo tempo, a senhora idosa também se transforma em um zumbi e começa a perseguir Dan em volta do carro, e ele consegue entrar e tenta chamar reforços, mas ninguém o atende. À medida que mais zumbis aparecem fora da janela, Dan também tenta ligar para a Patrícia, mas ela não atende porque está ocupada tentando escapar dos zumbis. Ficando preocupado, Dan decide abandonar o carro da empresa e pegar o seu carro com uma arma para procurar sua filha. Já André quase usa água da torneira para fazer leite para sua irmãzinha, mas sua mãe lembra para usar água engarrafada. André nunca bebe água de jeito nenhum, pois só prefere Coca-Cola. Logo, a mãe começa a se sentir mal também e André acha que é pelos exercícios, só que momentos depois, a mãe dele se transforma em um zumbi e tenta atacar André, perseguindo-o pela cozinha e depois pela casa. Aterrorizado, o garoto corre para fora e tropeça, mas quando a mãe está prestes a alcançá-lo, Dan a atinge com seu carro. Ela ainda está viva, mas está com a perna quebrada. André quer ajudá-la, mas Dan o impede. Diz que está tendo um ataque zumbi e é para André se esconder em casa. E depois simplesmente sai, deixando o garoto por lá. Porém, mais zumbis estão chegando e André agarra sua mãe pelas pernas e a arrasta de volta para dentro da casa. E depois de correr para fechar todas as portas, ele tenta ligar para o socorro e recebe uma mensagem gravada dizendo que a ilha está em quarentena. Na ponte que conecta a ilha ao continente, os policiais da cidade colocaram uma grade e ninguém pode entrar
ou sair. Nesse momento, a mãe de André tenta atacar Annie, então André a arrasta para longe e tranca no banheiro. A mãe percebe que o chuveiro está pingando água e decide entrar na banheira, porque parece que a água atrai os zumbis. Enquanto isso, Annie continua chorando, fazendo com que os zumbis continuem se reunindo do lado de fora. André dá travesseiros, um cobertor e até mesmo um grande bichinho de pelúcia, até que o choro não possa ser mais ouvido. Os zumbis vão embora e minutos depois, o gato de André retorna para casa e um zumbi estica o braço para dentro, quase pegando André. Ele sai do local e o zumbi misteriosamente para de se mover e André volta com um taco de golfe, mas não tem coragem de bater nele e se esconde. No clube de golfe, Patrícia se esconde na garagem e finalmente liga para o seu pai ir buscá-la, pois precisa de ajuda. Dan então chega e encontra um monte de zumbis do lado de fora, mas não hesita em enfrentá-lo, matando rapidamente alguns com uma faca e derrubando outros para correr para dentro. Já a polícia se afasta da grade da ponte porque os militares chegaram em aviões para bombardear as áreas principais da ilha, o que corta toda a energia de lá. Na manhã seguinte, Camila tenta pegar a ponte para ir trabalhar, mas ela também foi destruída. Enquanto isso, André grava os zumbis pela janela e depois de perceber que sua bateria está acabando, ele vê uma coletiva de imprensa do ministro da Segurança Pública no Facebook, explicando que tiveram que destruir a ponte para isolar o problema e jura que a situação está sob controle. Nesse momento, o telefone de André finalmente fica sem bateria e vai verificar sua mãe e percebe que ela está coberta por uma substância verde. Mas Annie rasteja até lá e a mãe tenta atacá-la, só que André faz barulho e balança seus vegetais favoritos para que ela possa segui-lo em vez disso. Quando chegam na sala de estar, a mãe acidentalmente esbarra no móvel da TV e o aparelho de 70 polegadas cai e esmaga a cabeça de zumbi dela. Arrasado, André não tem escolha a não ser levar o corpo de volta para o banheiro e percebe que há grama crescendo em seus ferimentos. Em seguida, ele pega o telefone dela, mas está quebrado. E agora, cansado do confinamento, ele pega um taco de golfe, coloca a Annie em um canguru e abre a porta, permitindo que os zumbis vejam o gato e corram atrás dele. Com a porta liberada, André corre o mais rápido possível que pode em direção à mercearia, enquanto os zumbis o perseguem. As portas estão trancadas, mas de repente uma porta se abre e Dan o puxa para dentro. Dan está ali desde o dia anterior, onde fez um pequeno espaço para o acampamento, mas ele não tem nenhum plano. Todos os barcos foram levados embora e nadar no rio os matará congelados. André vai procurar comida para o bebê enquanto Annie olha ao redor e descobre que há um zumbi atrás de uma porta trancada. É Patrícia, que também foi infectada. Dan a mantém por perto porque espera que alguém ache uma cura mais tarde. No clube de golfe, Michael fortificou todas as portas e está usando um rádio para falar com as pessoas da empresa, o que informam que especialistas estão a caminho e ele deve seguir o protocolo. O cachorro zumbi continua latindo para ele, então ele dá uma bicuda e o joga para longe e também matou seu amigo zumbi na cozinha. De volta à loja, Dan ainda falha em acender o fogo, mas André simplesmente usa um maçarico e mais tarde comem algo. Eles ouvem o programa de rádio favorito de Dan, que culpa o ataque zumbi de um ataque de outro país, e o apresentador consegue entrevistar o ministro da Segurança do país, mas o ministro é o típico político que se esquiva de perguntas ou responde com palavras vagas que não dizem nada. Desconfiado, o apresentador acha que o governo sacrificará todos os cidadãos para limpar a área e Dan decide ligar para a estação de rádio e explicar que há sobreviventes e pediu ajuda. No entanto, o apresentador aponta que o restante do mundo não quer ser infectado, não quer saber o que está acontecendo antes de tomar partido de alguém. Frustrado, pois Dan confiava naquele programa, ele desliga o telefone e depois ele e o garoto discutem opções e concordam que devem descobrir a causa disso tudo e talvez com isso possam criar uma vacina. Dan pensa sobre isso e chega à conclusão que isso só poderia vir da água, porque é a única coisa que todas as pessoas têm em comum. E ele não bebe água da torneira por causa de uma teoria da conspiração. Ele pensa que podem até ter envenenado a água, mas André acha ridículo. Depois o trio deixa a loja com Patrícia e nela
ela foi colocada uma gaiola para evitar mordidas. Eles encontram um grupo de zumbis coberto de substância verde e parece que estavam aproveitando o sol. Mas uma garota ataca Dan assim que o vê e ele a empurra rapidamente. Ele também não a mata, pois acha que é filha de alguém e vão embora. Enquanto isso, duas mulheres gêmeas são enviadas pela empresa de biotecnologia ao clube de golfe e derruba todos os zumbis que aparecem em sua frente. Lá dentro, Michael está queimando todos os contratos e documentos relacionados ao acordo do clube, mas ele ainda guarda uma pequena amostra do fertilizante. As gêmeas logo o encontram e Michael pega a maleta que contém as esferas com a cura que acabará com a infecção em 24 horas. Mas quando ele pega uma, as gêmeas o capturam e o forçam a comer as amostras de fertilizante. Enquanto arrastam seu corpo para longe, a esfera cai no chão e o grupo chega à estação de tratamento de água e deixam Annie no carro. Eles não podem deixar Patrícia com o bebê, então Dan e André levam junto e quando entram no prédio onde um zumbi está se escondendo na água, Patrícia começa a correr rapidamente para encontrar a piscina e pula. Parece que esses zumbis gostam de água, então Dan pula também para resgatá-la. De repente, outro zumbi ressurge, mas quando Dan encontra Patrícia e segura na frente dele, o outro zumbi recusa. Porém, André, ele quer pegar e começa a persegui-lo. Enquanto ele sai, mais zumbis se juntam à perseguição. André até joga um tambor de lixo em vão. Dan tenta tirar Patrícia da água e acidentalmente arranca o braço dela e André chega ao carro para se esconder e logo depois Dan sai usando Patrícia como escudo para manter longe dos zumbis. No carro, André vê que Patrícia também tem um telefone. Ele pega e usa o braço dela para desbloqueá-lo, o que faz notar que a grama está crescendo em sua ferida. Dan acha estranho grama no inverno, até que ele se lembra da inovação mais recente do clube, percebendo que isso é obra da empresa de biotecnologia. Então, no clube de golfe, as gêmeas começam a quebrar as esferas na grama para se livrarem de todas as evidências. O grupo de Dan chega e eles percebem que há uma fumaça estranha na grama. André grava tudo e depois de conseguirem entrar, Dan tranca Patrícia na sala de armazenamento, enquanto André usa cadeiras para formar um cercadinho para Annie. Dan e André encontram o cachorrinho que está respirando, mas coberto de grama. Nesse momento, Dan começa a sentir-se tonto. Annie começa a chorar, então André corre para alcançá-la e viu que ela escapou. André sai para procurá-la e Dan desce um corredor escuro e descobre uma série de bombas que explodirão o prédio em breve. Ele também começa a se sentir pior, mas se recusa a desistir e continua até encontrar o cronômetro das explosões. Dan cai pois está muito fraco e usa o braço de Patrícia para parar o cronômetro e os seus olhos também ficam verdes. As gêmeas percebem que nada explodiu e voltam para o prédio e encontram Annie na cozinha e alimentam ela com fertilizante. André continua procurando e vê Michael zumbificado em uma sala trancada, então ele corre para a cozinha e finalmente encontra sua irmã. Mas ao sair, ele dá de cara em um corredor com as gêmeas, que o cercam e cobrem a boca dele e de Annie e pegam André para alimentá-lo com fertilizantes. No entanto, Annie também se transformou em um pequeno zumbi e morde o dedo de uma. E quando ela o afasta, André empurra a gêmea e Dan a morde. André também pisa na esfera de cura, fazendo com que a fumaça se espalhe pela sala e comece a agir dentro de sua irmã e Dan. Depois do ataque, Dan começa a perseguir André e eles chegam à cozinha. Mas quando Dan quer mordê-lo, ele sente a presença da pequena Annie, que é um zumbi, e recusa. Ao mesmo tempo, as gêmeas se levantam, atiram uma na outra antes da transformação, que não faz nenhum sentido, já que elas têm a cura. Em seguida, André pega o antigo celular de Dan e liga para Patrícia. Quando encontram um aparelho, ele faz um vídeo explicando tudo e implorando ajuda. Enquanto o vídeo chega às notícias, André leva Dan para a sala de armazenamento para que ele possa ficar com sua filha. Logo depois, o governo envia helicópteros do exército para uma limpeza profunda. Um grupo de soldados usa lança-chamas para queimar e matar qualquer zumbi que esteja em seu caminho. André sai para pedir ajuda, no entanto, o exército está eliminando todos, até mesmo os sobreviventes. Enquanto a cura entra em ação,
Annie melhora e André decide se esconder. No clube de golfe, Dan também se recupera, mas quando os soldados abrem a porta, mesmo ele dizendo que está bem, eles o queimam imediatamente, sem piedade, junto com sua filha. O ministro da Segurança Pública anuncia que a infecção foi contida e eliminada, mas é visto bebendo uma caneca com o logotipo da empresa de biotecnologia e ele fazia parte desta conspiração o tempo todo. André continua vagando e encontra mais corpos de sobreviventes que foram abatidos e de repente ele percebe algo no rio. É um barco de voluntários liderados pela babá que o resgata por pura sorte. À medida que deixam a ilha, André percebe que o braço é inútil. Agora ele joga na água, mas é o canal central de abastecimento de outras cidades e um peixe dá uma mordida e rapidamente se transforma em um zumbi. Terminando assim Brain Freeze, filme de ficção científica e horror de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!